barata do Simeone no último clássico e resolveu a parada com 2 gols, uma atuação de gênio e uma encarada que paralisou o banco de reservas do Simeone. O Diego explodiu de raiva, gesticulou e não conseguiu esconder o desespero ao ver que o seu sistema defensivo está aqui embaixo. O Vini Júnior é hoje o melhor jogador do mundo sem discussão? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Vamos lá, pra gente entender o tamanho da atuação do Vini, precisamos voltar um pouquinho no tempo. O último encontro entre as equipes, quando o Atlético levou ao melhor, o Diego Simeone tentou entrar na mente do brasileiro com uma frase pesada, dizendo o seguinte: o Florentino Pérez vai te vender. Aquilo ficou guardado. O Vini não é mais aquele garoto que se abala com qualquer coisa, ele transformou o desrespeito em motivação pura. Santiago Bernabéu sabia de esquema tático ainda fosse o mais moderno da Europa. Mas o que vimos foi um Real Madrid consciente da sua força e um Vinícius Júnior com sangue nos olhos. E se por um momento pareceu que o roteiro do Simeone ia funcionar. Aos 33 minutos do primeiro tempo, em uma jogada rápida, o Giuliano Simeone serviu o Lookman, que bateu colocando para abrir o placar do time adversário. O estádio ficou em silêncio por alguns segundos e a câmera ficou direto no Simeone, que comemorava como se tivesse descoberto a pólvora. O Atlético de Madrid se fechou naquelas linhas defensivas que todo mundo já conhece, tentando cozinhar o jogo e irritar os atacantes do Madrid de 2026 é um erro fatal. O time merengue não se desesperou e manteve a posse de bola, circulando o jogo e esperando a genialidade do seu camisa 7 aparecer para quebrar aquele bloco defensivo que parecia intransponível até então. Na volta para o segundo tempo, o Real Madrid veio com uma postura totalmente diferente e muito mais agressiva. Logo aos 7 minutos, em uma jogada individual de Brahim Dias, a defesa do Atlético se atrapalhou e o pênalti foi marcado. Muita gente tremeria numa hora dessas, mas o Vini pegou a bola com uma autoridade que só os melhores do mundo, o adversário com uma confiança inabalável. O embate trouxe o estádio de volta para o jogo e quebrou totalmente o emocional dos jogadores colchoneiros que perceberam que a noite seria longa. O Real Madrid sentiu o cheiro de sangue e partiu para cima, empurrado por um Vini que parecia estar em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. O Real não deu tempo para o Atlético respirar. Apenas 3 minutos depois do empate, o Federico Valverde, que é o pulmão desse time, fez uma jogadaça pelo lado direito. Nunca é simples. Mesmo sendo dominado tecnicamente, o Atlético achou um gol de empate aos 21 minutos com um chute absurdo do Molina, que acertou o ângulo de Lunin bem de fora da área. O 2-2 no placar poderia ter abalado o Real, mas serviu apenas para preparar o palco para o herói definitivo da noite. A torcida continuou cantando alto, sabendo que o Malvadeza ainda tinha mais um truque na cartola para acabar com o esquema defensivo do Simeone de uma vez por todas. Pois é, aos 27 minutos do segundo tempo, o mundo parou para assistir o lance que definiu quem é o melhor jogador do planeta hoje. Vinícius Júnior recebeu a bola e humilhou qualquer tentativa tática do Simeone. O Bernabéu veio abaixo e a gritaria durou muitos minutos. O Vini Júnior não apenas marcou um gol, ele destruiu a moral de um time inteiro em um lance de pura genialidade brasileira. Ali ficou claro para todo mundo: não existe esquema tático no mundo capaz de parar o Vini Júnior quando ele decide que vai ganhar o jogo sozinho. Foi a assinatura definitiva de quem merece a próxima bola de ouro, sem querer qualquer tipo de questionamento. A reta final do jogo, o time se fechou com uma fortaleza, com o Vini Júnior ajudando inclusive na recomposição defensiva. O Atlético de Madrid tentou de tudo, cruzou bolas na área e pressionou, mas a alma desse grupo merengue é muito gigante. Segundo o rival local, é o tipo de vitória que dá títulos. O Real chegou aos 69 pontos e mandou um recado direto para o Barcelona: a caça continua e o time de Madrid não vai desistir da La Liga enquanto houver uma gota de suor para entregar no gramado. A atuação do Vini Júnior não pode ser resumida apenas em 2 gols marcados. Ele foi muito mais do que um pesadelo constante para o sistema de Simeone. Cada vez que ele tocava na bola, o estádio inteiro prendia a respiração. Ele deu passes decisivos, sofreu faltas emocionalmente. A forma como ele usa o corpo para proteger a bola e a velocidade com que ele muda de direção deixaram os defensores do Atlético totalmente perdidos. Ficou evidente que o futebol físico e de contato que o Simeone prega está ficando para trás quando encontra um talento desse calibre. O Vini Júnior hoje joga em uma rotação que ninguém na Europa consegue acompanhar. Ele humilhou a marcação individual e mostrou que a sua inteligência tática evoluiu tanto quanto o seu chute. Ele é um atacante completo, um criador de jogadas e um argentino que já foi um revolucionário tático, hoje parece um treinador ultrapassado, sem soluções criativas para enfrentar times que propõem o jogo. As linhas retrancadas foram engolidas pela alegria e a ousadia do futebol de Vini Júnior. A humilhação de ver o Vini decidir o jogo, mesmo após ser provocado,
lado, mostra que o Diego perdeu a mão. Ele não conseguiu neutralizar um único jogador durante 90 minutos. O Atlético de Madrid caiu para a quarta posição e vê o título cada vez mais longe, muito por causa da teimosia de um técnico que se recusa a evoluir em um futebol burocrático que não assusta mais os gigantes da Europa. A era Simeone parece estar chegando ao fim de forma melancólica diante do brilho do brasileiro. Um dos momentos mais marcantes da transmissão foi a reação do Diego Simeone no banco de reservas do Atlético. Quando Vinícius Júnior foi substituído perto do final para receber os aplausos da torcida, o treinador argentino teve um ataque de fúria. Ele abriu os braços, reclamou alto com o quarto árbitro e parecia não aceitar a derrota. A câmera flagrou o rosto de Simeone transfigurado pela raiva, especialmente quando Vini passou perto do banco gesticulando. Foi uma cena de desespero de quem sabe que foi, mas acabou sendo a vítima dele no campo. Essa imagem do Simeone explodindo enquanto o Bernabéu ovacionava o Vini Júnior é o símbolo perfeito do clássico de Madrid. A frustração do antigo contra a glória do rei do futebol mundial. O ego de Simeone saiu ferido e a humilhação foi pública e transmitida para o mundo inteiro. A saída do Vinícius Júnior de campo foi algo que deu arrepio em quem ama o futebol. Santiago Bernabéu barulhento e carregado de emoção. O torcedor madrilenho sabe que está presenciando a era de um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa branca. O Vini Júnior não é apenas uma promessa ou um bom jogador, ele é o dono do Real Madrid. Ele assumiu o protagonismo que um dia foi das lendas como Cristiano Ronaldo e Raul, e está fazendo isso com uma personalidade incrível. Ser ovacionado em um clássico contra o Atlético após destruir o plano de Simeone é a consagração máxima para qualquer atleta. O Vini saiu de campo com a cabeça erguida, sabendo que cumpriu seu papel de calar os críticos e dar a resposta que o futebol exigia de um craque do seu tamanho. Após o apito final, a festa nos vestiários do Real Madrid foi total e as câmeras flagraram a sintonia entre Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Os dois grandes astros do time comemoraram juntos, mostrando que a química entre eles vai muito além das quatro linhas. O Mbappé reconhece a liderança do Vini no clássico e o brasileiro fez questão de dividir os méritos com o grupo. Ter os dois melhores atacantes do mundo jogando juntos e com essa alegria é o que torna o Real Madrid o time mais temido do planeta. Enquanto o Simeone amargava a derrota, o Vini e o Mbappé celebravam a união de um elenco que muda a chave em momentos decisivos. Essa amizade entre os craques é o combustível que o Real precisa para buscar o Barcelona no topo da tabela. A imagem dele sorrindo no final do jogo foi o último prego no caixão do Atlético de Madrid nessa rodada da La Liga. Bom, no fim das contas, o clássico serviu para dar o veredito final. Vinícius Júnior é sem dúvida nenhuma o melhor jogador de futebol do mundo na atualidade. Ele humilhou o Manchester City no meio de uma semana e agora destruiu o Atlético de Madrid com a mesma naturalidade. Ele dá respostas dentro de campo, cala treinadores arrogantes e resolve jogos impossíveis. O Real Madrid segue firme na briga, impulsionado pelo talento de um brasileiro que não aceita nada menos do que a perfeição. O Simeone pode reclamar o quanto quiser, mas a verdade é que o futebol dele ficou no passado, enquanto o Vini Júnior é o futuro radiante do esporte. A história hoje foi escrita com os pés do Malvadeza, e nós somos privilegiados de assistir o auge desse gênio. A caminhada continua, os recordes caindo e o trono da Europa tem um dono indiscutível que fala português e joga com um sorriso no rosto. Mas e aí, na sua opinião? O Vini Júnior deu a maior resposta da carreira contra o Simeone no clássico? O treinador do Atlético realmente ficou para trás no futebol moderno? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.